Olá, queridos pesquisadores! Estamos de volta para estudar mais um tópico da nossa lição. Estamos na metade da nossa lição, uma lição maravilhosa, onde estamos aprendendo muitas coisas novas. Hoje é o tópico de quarta-feira, da lição 7. Então, pega a sua lição e vamos estudar juntos. A gente já viu que Maria quebrou um perfume, ungiu os pés de Jesus. Nós vimos que Judas ficou reclamando, do valor do perfume. E nós vimos que Jesus repreendeu a Judas, com brandura, com calma, mas falou para ele de maneira que tocasse o seu coração e estimulou a Maria para que ela não ficasse triste. Agora, o tópico de hoje vai nos falar de Simão. Lembra lá do primeiro dia da semana que eu falei para vocês que Simão foi curado da lepra por Jesus, Então, como que Simão agiu quando ele soube do que estava acontecendo? Bom, ele não falou nada verbalmente, mas ele pensou. E aí, no parágrafo, fala o seguinte, ele pensou o seguinte: se Jesus é um profeta, não deixaria que uma mulher tão pecadora o tocasse. E aí, o orgulho, ele agora olhou para Maria e falou, nossa, ela é muito pecadora. Será que existe tamanho de pecado? Será que Jesus fica com a reguinha lá, o seu pecado é muito grande. Aí olha o outro, o seu pecado é menor. Então, o Simão, ele estava classificando Maria como uma das piores pecadoras, com um pecado gigantesco e que não era digna de se aproximar de Jesus. Será que o pecado contamina, que iria contaminar Jesus? Será que era isso que ele estava pensando? Dá para a gente pensar isso, Então, Jesus, conhecendo os pensamentos, ele logo deu uma resposta para Simão. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Vocês sabem o que é parábola, Lembram que lá nas lições do início, eu contei para vocês o significado de parábola. Lembram disso? Que é uma alegoria, algo que a gente usa para ilustrar. Aí Jesus falou, Simão, vem cá, vamos conversar. Tem uma história para te contar. Tinha duas pessoas que deviam, E aí, uma devia 500 e o outro devia 50. 500 é muito mais, E aí, a pessoa a quem essas outras duas devia, perdoou essa dívida. Falou, não precisa vocês me pagarem mais não. Estão perdoados porque eu estou vendo que vocês não têm como pagar, Então, os dois foram perdoados. Quem devia 500 e quem devia 50. Aí, Jesus agora olhou para Simão e falou assim, qual dos dois devedores sentiu maior gratidão para o credor? Quem devia mais ou quem devia menos? Aí Simão falou, a quem mais perdoou, Senhor? Então, se eu devo mais, eu vou ter mais gratidão de não precisar pagar essa dívida? Jesus não falou mais nada, só ficou olhando para ele. Aí ele caiu a ficha, ele, nossa, é comigo que Jesus está falando. Então, Jesus não criticou, não falou nada, ele só contou uma alegoria que chamou a atenção de Simão para aquela situação. E o próprio Simão, ele se condenou, Ele ficou imaginando, nossa, e agora? Então, com base na parábola contada por Jesus, preencha os espaços em branco. Nós temos aí 3 frases, cada frase tem um espacinho para a gente preencher, E aí a gente vai colocar, quem era o credor da história? Ali naquele momento, quem era a pessoa a quem os outros deviam? Era Jesus, Porque era Jesus que estava entre ali o diálogo, a confusão ali do frasco do perfume. Então, o dono do dinheiro era Jesus. Tracinho era o devedor a quem foi perdoado a dívida de R$500. Quem era? Simão, Que era um pecado muito grande o dele. Ele era mais pecador do que Maria. E a dívida de Maria era a de 50. Então, o tracinho de baixo era o devedor a quem foi perdoado a dívida de R$50, Então, vai ficar assim, Jesus, Simão e Maria. Os 3 espacinhos vocês vão preencher com essas palavras aí. Fechou? Vamos para a segunda. Na segunda, Simão levou Maria a pecar, mas ele se sentia mais santo do que ela. Tem muita gente que se sente santo,
Por meio da parábola, Jesus mostrou a Simão que seu pecado era muito maior do que o de Maria. Por que ela amava tanto a Jesus? E aí, por que Maria amava tanto a Jesus? Vamos ler Lucas 7, 47 e 48. Rapidão, pega a sua Bíblia e vamos para a leitura. Fala o seguinte: por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Então, por que Maria amava tanto a Jesus? Porque ela tinha muito pecado. E esse muito pecado, Jesus havia perdoado. Então, ó, tracinho. Por causa do grande amor e, tracinho, perdão dos seus pecados, tá? Então, Jesus a amou muito e perdoou os seus pecados. Os dois motivos pelos quais Maria amava tanto a Jesus. Vamos para a terceira? A terceira é para a gente selecionar uma questão aí. Qual é a questão correta? Como Jesus continuou a mostrar gentilmente o quanto Simão era ingrato. Lucas 7, 44 a 46. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, né? Mas aí fala o seguinte, ó. Dizendo na frente de todos o quanto ele era orgulhoso, ou comparando a forma de Maria expressar gratidão com o de Simão. O que vocês acham que Jesus fez? Será que Jesus humilhou Simão na frente de todo mundo? Olha, gente, olha como ele é orgulhoso. Não, Jesus não fez isso. Ele apenas exaltou o amor de Maria, né? Mostrou o quanto a Maria o amava. Então, você vai fazer um xizinho, uma bolinha, o que você quiser. Um tique, puxar aí, nos parênteses 2, tá? O de baixo, aí. E para encerrar o nosso tópico de hoje, explique como funcionava a forma gentil e amorosa de Jesus trabalhar na mente de Sião. Aí tem um texto embaixo para a gente grifar a maneira como Jesus agiu com Simão. Eu grifei o seguinte, ó. Simão ficou emocionado pela bondade de Jesus aí a partir daí eu grifei, ó. Não o repreender abertamente diante dos convidados. Imagine você dar uma festa e alguém te humilha na frente, né? Chama a sua atenção. É bem feio isso aí. Então, Jesus não fez isso e isso era um dos motivos de Simão estar grato. E aí eu grifei mais um pedacinho. Fala assim, ó. Ele não foi tratado da maneira que achava que Maria deveria ser tratada. Então, ele pensava que Maria precisava ser humilhada, mas Jesus não o humilhou, tá? Viu que Jesus não desejava expor sua culpa a outras pessoas. Então, eu fiz 3 grifos aí, tá? Então, Jesus não o repreendeu, Jesus não o humilhou e Jesus não expôs a sua culpa. Tudo bem? Então, encerramos o nosso tópico de hoje, aprendendo uma lição maravilhosa com Simão, né? Com os atos de Simão e a forma como Jesus o tratou. Então, sempre que nós formos repreender alguém por algo errado que essa pessoa esteja fazendo, nós temos que ter mansidão, temos que ter sabedoria e, acima de tudo, amor. Ok? Então, que isso sirva de lição para nós, a partir de hoje, aprendermos como agir com as pessoas e como corrigir. Tudo bem? Encerramos o nosso tópico de quarta-feira e amanhã nós nos vemos para fazer aí um paralelo desses 4 personagens importantíssimos nessa história. Espero vocês amanhã. Fiquem com Deus e tchauzinho!